Como o BTS reagiu quando o RM considerou encerrar o grupo em dezembro? Hoje, aqui no K-Pop Coreia, vamos falar sobre um dos momentos mais delicados e comentados dos últimos meses envolvendo o grupo. Teve emoção, teve polêmica, teve debate nas redes sociais e também teve maturidade, união e crescimento. Fica até o final porque essa história vai muito além de uma simples manchete. RM pensou em desbandar o BTS? Em dezembro, RM fez uma live que deixou muita gente em choque. Ele não tentou suavizar as palavras. Não fez discurso calculado. Não transformou em metáfora. Ele foi direto. Falou sobre o peso das expectativas globais. Sobre como sente que tudo o que o BTS faz agora é analisado sob uma lupa gigantesca. Cada número, cada recorde, cada comparação com o passado. Estamos falando do primeiro comeback completo do grupo após o serviço militar obrigatório. Anos de espera. Anos de pausa nas atividades em grupo. A pressão não é pequena, ela é monumental. Durante essa live, RM admitiu que o estresse estava afetando até o sono. Disse que chegou a pensar em tomar remédios para conseguir dormir. Só essa parte já tirou qualquer glamour da narrativa de vida perfeita de superstar. Mas então veio a frase que incendiou a internet. Ele mencionou que chegou a se perguntar se o grupo deveria parar. Falou sobre pausa. E sim, mencionou a palavra disband. Para muitos fãs, aquilo foi devastador. O BTS não é apenas um grupo musical. Para uma geração inteira, eles representam crescimento, conforto e inspiração. Ouvir o líder questionar a continuidade do grupo mexeu profundamente com o emocional de muita gente. Clipes da live começaram a circular rapidamente. Alguns fãs reagiram com tristeza, outros com preocupação, alguns até com revolta, achando que algo muito sério estava acontecendo nos bastidores. Mas o que aconteceu dentro do grupo foi completamente diferente do que muitos imaginavam. A reação interna foi surpreendentemente tranquila. Em entrevista recente à GQ, o BTS comentou o episódio. E não houve uma reunião dramática com lágrimas e discursos inspiradores. Segundo V, eles nem assistiram à live inteira. Ele reconheceu que ser líder, o capitão do navio, traz uma pressão diferente. Principalmente aos 31 anos, carregando a responsabilidade de um grupo que movimenta bilhões e influencia o mundo inteiro. Jin comentou que viu apenas alguns trechos circulando online. Suga explicou algo que faz bastante sentido. Eles normalmente não assistem às lives uns dos outros. Pode parecer estranho para os fãs, mas para eles é natural. Eles convivem diariamente há mais de uma década. São colegas de trabalho, parceiros criativos e praticamente irmãos. Quando se vive tão próximo, não é necessário assistir a um replay para entender que o outro está passando por um momento difícil. E a forma como lidaram com isso foi muito BTS. Em vez de uma conversa pesada, transformaram a situação em brincadeiras internas. Fizeram piadas, criaram memes entre eles, não como forma de desrespeito, mas como mecanismo de proteção. Jimin explicou que eles não são do tipo que sentam para ter longas conversas emocionais, cheias de frases de consolo. Quando alguém está para baixo, eles preferem provocar levemente, brincar, arrancar risadas. Ele também mencionou que passaram um tempo juntos bebendo e conversando. Para eles, isso já é uma forma de cuidado. Enquanto a internet entrava em pânico, eles estavam juntos, rindo, compartilhando o peso, tornando a situação menos assustadora. Isso não significa que ignoraram o problema. Significa apenas que confiam no vínculo que construíram ao longo dos anos. O contexto importa. O BTS não promove como grupo completo desde 2022. Durante o serviço militar, cada membro seguiu seu próprio caminho temporariamente. Projetos solo, novos desafios, rotinas completamente diferentes. Agora, com o retorno completo, as expectativas estão nas alturas. Esse novo álbum não será analisado como um simples lançamento. Ele será comparado com tudo o que veio antes. Vendas físicas, streams, posições nas paradas, impacto cultural, turnê, tudo será medido. RM sentiu esse peso claramente. Ele não estava dizendo que queria acabar com o grupo. Ele estava sendo honesto sobre a pressão, sobre o medo de não conseguir corresponder às expectativas quase irreais que o mundo colocou sobre eles. E talvez essa honestidade seja justamente o que torna esse comeback mais real. A polêmica com a Billboard. Após a entrevista do BTS à GQ, a Billboard publicou um artigo destacando novamente que RM já havia considerado o disband milhares de vezes.
O problema? A frase vinha da live antiga de dezembro, não da nova entrevista. Muitos fãs ficaram irritados. Para eles, a manchete parecia ressuscitar um momento sensível, dando a impressão de que o grupo ainda estava à beira do fim. Alguns argumentaram que a abordagem criava uma narrativa de crise contínua. Outros questionaram por que não focar nos novos pontos abordados na entrevista. Também surgiram teorias nas redes sociais sugerindo que a Billboard poderia estar incomodada por o BTS ter escolhido a GQ para uma entrevista tão importante. Mas, sendo bem racional, isso é apenas especulação. Tecnicamente, RM falou sobre isso publicamente. Logo, mencionar o fato não é incorreto. Esse episódio também levanta uma discussão interessante. Até que ponto os fãs, na tentativa de proteger o grupo, acabam reagindo de forma exagerada? O BTS já mostrou inúmeras vezes que sabe lidar com situações difíceis. Talvez confiar mais na maturidade deles seja o caminho. Jungkook chorou durante o serviço militar. Outro momento marcante revelado na entrevista foi compartilhado por V. Desde 2022, tudo parecia fragmentado. Antes disso, a rotina do BTS era intensa e ininterrupta. Voos constantes, ensaios, palcos gigantescos, estádios lotados. Suga, por exemplo, costumava produzir músicas madrugada adentro. Dormir pouco fazia parte do processo criativo. Mas o exército impôs uma mudança radical. Suga contou que passou a chegar 10 minutos antes todos os dias. Horários fixos, estrutura rígida, sem estúdio às 3 da manhã. E essa disciplina ficou com ele até depois da dispensa. J-Hope descreveu o período como uma entrada em um mundo completamente diferente. Ele disse que se sente mais saudável hoje e que aprendeu muito ao conviver com pessoas de realidades diversas. Mas o relato mais emocionante foi sobre Jungkook. Segundo V, em um reencontro antes da dispensa completa, Jungkook chorou intensamente. Não foram lágrimas discretas, foi choro de verdade. Ele sentia falta do palco, sentia falta de se apresentar, sentia falta da energia dos fãs. Suga comentou que naquele momento ficou evidente o tamanho da paixão de Jungkook pela música. Quando perguntaram sobre isso, Jungkook riu e disse que nem lembrava direito de ter chorado. Esse contraste mostra algo profundo. Cada um processa emoções de forma diferente, mas o sentimento é real. O Grammy ainda importa? O assunto Grammy sempre acompanha o BTS. Na entrevista à GQ, perguntaram diretamente se o prêmio ainda é importante para eles. RM respondeu com maturidade. Ele reconheceu que mais artistas de K-pop estão sendo indicados em categorias importantes. Parabenizou os novos indicados. Mudou o foco para o cenário como um todo. Quando perguntado se ganhar um Grammy ainda representa o topo, ele disse que não tem mais tanta certeza. Talvez inscrevam o álbum novamente. Vão tentar, mas não querem agir com desespero. Eles gostariam de ganhar? Claro, mas não querem que isso defina o valor deles. RM explicou que no passado, o Grammy funcionava como uma estrela guia, um objetivo coletivo que ajudava a manter os 7 alinhados. Hoje, a prioridade parece diferente, estar juntos novamente, subir ao palco como 7, reencontrar fãs ao redor do mundo. E é interessante lembrar que até artistas lendários como ABBA nunca ganharam um Grammy. Isso diminui o legado deles? Nem um pouco. Prêmios são importantes, mas não são a única medida de impacto. A polêmica do chupão de J-Hope. Durante uma live de aniversário, um comentário chamou atenção. Um fã disse que parecia haver uma marca de beijo no pescoço de J-Hope. Ele ficou visivelmente confuso. Aproximou-se da câmera, perguntou onde estavam vendo aquilo. Quando identificou a área, explicou calmamente. Era apenas uma alergia. Disse que havia coçado o local, causando a marca. Mesmo assim, o momento viralizou. Houve até debate sobre tradução, discutindo se a palavra usada poderia ter sido mal interpretada. Mas no fim, a explicação foi simples. E enquanto alguns focavam em rumores, J-Hope fazia algo muito maior. As doações de J-Hope. No próprio aniversário, ele doou cerca de $138 mil ao Asan Medical Center para apoiar o desenvolvimento do hospital infantil. Parte do valor será usada para melhorar instalações médicas. Outra parte financiará programas de apoio psicológico para crianças. Além disso, ele doou aproximadamente $75 mil para a Child Fund Korea, apoiando estudantes com dificuldades financeiras.
Desde 2022, suas contribuições ao hospital já somam cerca de 375 mil dólares. Ele explicou que acredita que as crianças podem crescer e construir um futuro cheio de esperança, e que doar é sua forma de agradecer ao Army. Esse tipo de notícia talvez não gere tantas visualizações quanto um rumor, mas fala muito mais sobre caráter. No fim das contas, essa fase do BTS mostra algo importante. Eles são humanos. Sentem pressão, têm dúvidas, choraram, cresceram, aprenderam, mas continuam juntos, e talvez isso seja o mais significativo de tudo. Aqui é o K-pop Coreia. Seja gentil, seja forte, seja como o BTS.